Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz e estamos no programa Nova Geração 128. Vamos trabalhar as questões 10, 11 de O Livro dos Espíritos. Bem, vamos para a questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Até aqui, nada de novo, né, gente? Porque a gente não entende nem a gente, não entende o outro que a gente convive. Imagina Deus. Mas o resto é bem mais interessante. Falta-lhe para tanto um sentido. Isso é muito curioso, né? O que é o sentido? Os sentidos são os nossos sentidos básicos, a visão, a audição, quer dizer, falta algo, falta desenvolver algo que nos permita compreender a natureza íntima de Deus. E Kardec é muito sábio, né? Em todos os detalhes. Eles não falam Deus, alguma coisa sobre Deus a gente compreende. Mas o que Kardec pergunta é a natureza íntima de Deus. Que sentido é esse? Não sei, não tenho a menor ideia e quem sabe não tem como falar. Interessante, porque a gente só pode compreender uma ideia que a gente tem algum tipo de vivência, né? Então a gente não pode. Imagine se uma pessoa nunca ouviu e você tem que explicar para ela o que é o som. Imagina o grau de dificuldade. Não dá. Uma pessoa que se comunica por sinais, por gestos, digamos que ela lê, digamos isso. Aí ela pergunta o que é o som. O que é? Explica para mim o que é. O que é ouvir. Então, muita coisa os espíritos não tem como explicar. Eles fazem um esforço gigantesco para dar uma noção vaga. Mas que sentido é esse, não sabemos. A questão é, estamos condenados a não compreender? E aí Kardec, já aceitando a resposta, né, que nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus, ele vai perguntar o seguinte: será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? A gente já trabalhou até esse adjetivo, né? Então, assim, é um mistério. Por quê? Porque a gente não compreende. Da mesma forma que a luz, a cor para um cego de nascença é um mistério, não tem como compreender. Explicar para alguém que nasceu cego a diferença do vermelho para o laranja, do amarelo para o verde, não dá. Não dá. Certo? Então, hoje, né, Kardec pergunta adequadamente: algum dia vai ser possível compreender esse mistério? Eu já trabalhei essa questão, mas a gente vai trabalhar outros aspectos agora. Quando o seu espírito não tiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tivesse aproximado dela, da divindade, então verá e compreenderá. Né? E aí a gente lembra as palavras do Cristo, né? Eu vejo meu Pai, eu vejo Ele face a face. A inferioridade das faculdades humanas não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, que a gente já trabalhou isso. Vamos agora para a segunda parte, para a gente ver. Na infância da humanidade, estou ainda na questão 11, na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas. E ele faz, então, a respeito da divindade, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Qual é a grande questão que eu queria destacar aqui, né? É o seguinte: essa segunda parte, a gente já trabalhou a primeira, tá certo? Nessa questão, esse comentário de Kardec, né, é um tratado, é uma síntese do que algumas pessoas chamam, né, que pode dar ideia errada, mas é um nome interessante, fala
a história de Deus. Na verdade, é a história da nossa capacidade de compreender Deus. Nós não compreendemos Deus hoje, né? Hoje a gente tem pelo menos condição de ter clareza disso. Nós espíritas sabemos que falta um sentido, que nós não temos como saber o que é, da mesma maneira que um cego, um espírito que nasceu cego, encarnado, ele não tem como saber o que é luz. Mas a gente já compreende que a gente está num processo. É muito interessante esse ponto que a gente está, porque a gente está vivendo um processo e a gente está numa fase do processo que a gente entende que existe o processo. O que é que eu quero dizer? A gente é capaz de olhar, de perceber o passado e ver como a nossa compreensão de Deus foi evoluindo. Né? Aí é que está. No começo, a gente atribui a Deus imperfeições humanas. Por exemplo, toda a mitologia grega, que tem um ensino simbólico que vem do Egito, né? Mas aí é outra coisa, mas como ela é interpretada pela maioria das pessoas, mostra isso perfeitamente. Quem é Zeus, né? O deus máximo do Olimpo? É um tirano, desculpa o termo, tarado. Né? É o que faz um homem imperfeito com excesso de poder. Ele usa de forma caprichosa, ele tem relação sexual com quem ele quer, forçando muitas vezes, trai a mulher, enfim, tem filho com o resto da humanidade, tem filho com Deus, com semideus, com humano, com tudo que se classifica como ser existente, ele tem filho. Ele tem relação sexual, né? Os mitos narram isso. E aí, assim, é realmente um pensamento de infância da humanidade, né? Só o fato de nós concebermos Deus em forma humana, já fica claro a nossa infantilidade espiritual. Você visitou um planeta, você não sabe qual é. Dormi e acordei no outro planeta. Você acordou no outro planeta e você viu que eles adoram Deus em forma humana, porque o espírito, onde esteja no universo, ele possui uma forma humana, salvo se for um espírito que não tem mais corpo, aí é outra história. Mas o espírito se apresenta de forma humana, você pode ter certeza, você está no mundo atrasado. Você está numa sociedade que tem uma compreensão imatura de Deus, infantil de Deus. Né? Se Deus tem barba, se Deus é um ser humano, um homem ou uma mulher, se Deus pode ser representado por uma estátua, estamos diante de uma compreensão infantil. Óbvio que os sábios entendem que aquilo é um símbolo educativo, nenhum problema. Mas é um estágio ainda muito imperfeito, um Deus com raiva, um Deus zangado, um Deus que pune, um Deus que dá prêmio porque está afim. Assim, um Deus totalmente emocionalmente instável. Um Deus que cria e não sabe o que vai acontecer com a criação. Não existe, isso é questão humana. Então é isso que Kardec coloca, quer dizer, essa concepção de Deus. O Antigo Testamento é a mesma coisa. O Antigo Testamento tem a sua doutrina secreta. Porque assim, gente, não vamos esquecer que os judeus foram educados pelos egípcios, né? Na doutrina secreta. Tá certo? Moisés foi adotado como filho do faraó, então ele teve acesso a todo o aprendizado com os maiores mestres da doutrina secreta. E não só por ser um filho adotivo do faraó, mas também por ser um espírito de extrema capacidade. Então ele foi conquistando também isso. Né? Então juntou as duas coisas. Então não nos esqueçamos isso. Então no Antigo Testamento nós temos um Deus das massas, esse vingativo, que fica com raiva, que se vinga, que pune, etc., que é a compreensão do povo da época, e temos o Deus da Cabala. E temos um símbolo, se a gente, uma compreensão de Deus muito mais profunda. Certo? Então, assim, e aí a gente vai ver todo esse processo. Hoje nós nos encontramos no meio de uma definição, de um processo de amadurecimento. Nós ainda muitas vezes temos uma concepção infantil de Deus, né? Eu vou ser bonzinho, eu vou ser legalzinho, eu vou negociar com Deus. Imagina o ridículo da gente desencarnada assistindo a gente querendo subornar a Deus. Né? Com respeito a todo mundo, mas eu vou dar alguns exemplos. Ah, meu Deus, se você fizer isso, eu lhe dou aquilo.
Dá o que para quem? Peraí, calma. Você vai dar o que para o dono do universo? Porque ele que criou, é dele. Ele tem o universo e mais. Um ser que é infinito. Você vai dar o que para o infinito? Então, assim, é meio, né, mostra a nossa infantilidade. Eu vou parar de comer biscoito. Se você quer fazer regime, se você está com problema de saúde, pare. Mas, assim, o que é que Deus tem a ver com isso? Se você vai parar de comer para dar para alguém que está com fome, aí é um gesto de profunda fraternidade. É outra coisa. É outra coisa. Como se Deus ficasse feliz por a gente sofrer. No fundo tem essa visão, né? Eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto, eu vou sofrer, então você vai ficar feliz. Tem uma longa história de compreensão de Deus de uma forma bastante imperfeita, né? Todos nós da Terra carregamos em algum grau isso, né? A gente tenta barganhar com Deus, tenta negociar, tenta subornar, né? Fica com raivinha e o que mostra a nossa imaturidade. Por outro lado, a gente já consegue compreender uma concepção mais profunda de Deus. Nós já conseguimos, gente, isso é grandioso para a gente. A gente já consegue ler a vida do Cristo e entender que ele tem uma relação profunda com Deus. Eu não sei como é, mas a gente já sente. É algo mais sábio, é algo mais pacífico, é algo mais seguro. Em nenhum momento no Evangelho a gente vê o Cristo inseguro, duvidando de Deus. E é tão curioso, nós somos tão infantis que a gente precisou inventar uma briga do Cristo com Deus. A gente precisa, é interessante, né, essa nossa mente. Porque quando Cristo está sendo crucificado, ele vai recitar os Salmos, que é um livro de poesia antigo do povo judeu. E nos Salmos, lá tem uma poesia falando da vinda do Messias. E nesse Salmo, né, estou falando de um poema, de uma obra artística, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai ser abandonado por todos, parecendo que Deus o tinha abandonado, etc, 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 né? E aí, na poesia, é colocado na boca dele, né? Senhor, por que me abandonaste, etc, etc. Isso é uma poesia, séculos e séculos antes. Porque existia, na época, duas compreensões. Uma, que o Cristo, o enviado de Deus, viria e seria um guerreiro, que era uma tradição forte da época, muitos judeus ainda esperam isso, e uma outra tradição que vinha desses salmos, que dizia, não, ele vai ser o Cordeiro de Deus, ele vai ser pacífico e vai parecer que foi abandonado por todos e por Deus, inclusive. Quando o Cristo está sendo crucificado, ele recita os salmos como quem diz, sou eu estou cumprindo essa profecia. Essa profecia está sendo realizada agora, e o Cristo não fez isso uma vez não, ele sempre fazia isso. Quando ele fez isso lá na sinagoga, se eu não me engano, de Nazaré mesmo, da cidade dele, as pessoas pegaram para matá-lo. Ele se desmaterializou. Porque ele leu Isaías e disse, eu sou esse que a profecia fala. Então, não é uma novidade. Era um comportamento comum do Cristo que, quando ele via necessário, ele dizia, olha, eu estou cumprindo essa profecia. Né? O João Batista fala a mesma coisa. Né? Estou vindo anunciar. Quando o Cristo aparece, ele diz, é ele que eu vim anunciar. Então, não é um comportamento que é incomum. Então, mais uma vez, no momento que é necessário, Cristo lembra as profecias e diz, olha, sou eu. Eu sou esse cordeiro abandonado, massacrado. Resultado. E é tão interessante porque a expressão, né, ainda está em aramaico, justamente para marcar isso. É uma citação. É como se eu fosse falar uma frase do Shakespeare, né? To be or not to be. E fala em inglês, né? Porque é o famoso ser ou não ser. Eu estou evocando uma obra literária. E o Cristo fala isso, está lá em aramaico. Né? Meu Deus, por que me abandonaste? Acho que é Salmo 92. Resultado, o que é que a gente faz? Olha aí o Cristo blasfemando. Olha aí ele reclamando de Deus. Então, aí a gente vê a nossa infantilidade, como coloca Kardec, a infância da humanidade.
a nossa dificuldade. Mas hoje, pelo menos, a gente compreende até esse erro que a gente cometeu, né? De colocar uma interpretação que distorce completamente a personalidade do Cristo. Por isso é importante a compreensão espírita, por isso é importante a escala espírita, por isso é importante entender o que é um espírito superior, o que é um espírito puro, qual é a diferença. Porque a gente começa a compreender a coisa com mais lógica, né? É muito forte e aparentemente isso gera uma inveja em muitos espíritos da Terra. Porque assim, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, não, mas o Cristo reclamou, não, mas o Cristo fugiu, mas o Cristo não sei o quê. Né? É interessante que ninguém diz isso de Buda, não, mas o Cristo ele teve que ter um caso com Madalena, porque ele era homem. Né? As pessoas não se consolam, não se conformam, alguns espíritos mais revoltados, que existe um espírito puro que vai para o mundo. Né? Elas têm que atribuir ao Cristo a inferioridade delas. Mas nós espíritas, nós já podemos ver, ter uma percepção diferente, dizer, eu posso chegar lá um dia. Né? As pessoas aceitam, por exemplo, que Sócrates teve chance de fugir da cadeia e não fugiu. Mas essas mesmas pessoas, às vezes, têm dificuldade em aceitar que o Cristo se entregou para o testemunho da morte. Porque o Cristo é a referência máxima de relação com Deus no mundo. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente se dar conta das nossas crenças imaturas em relação a Deus, porque essas crenças, elas podem nos afastar de Deus. Essa é a questão mais importante que eu acho. Né? Na hora que eu acho que eu tenho a crença infantil que Deus vai me punir, eu me afasto dele. E isso é a parte muito triste. Que o resto é discussão teórica, mas o triste é isso. É eu ter medo do meu Criador. Eu não achar que Deus vai entender que eu traí, que eu roubei, que eu menti, mas que Ele vai me dar outra chance. A gente vê casos de espíritos que se escondem literalmente em cavernas, nas trevas, porque eles não acreditam que Deus continua os amando. Porque eles não aceitam que por ter matado, por ter feito desgraças com os outros e com Ele mesmo, Deus não vai amá-lo mais. Então, essa concepção infantil, ela é muito ruim. Não por uma teoria, mas porque ela pode nos levar a nos afastar de Deus. Então é importante a gente ter um pouco de cuidado com isso, né? Que nível está a nossa compreensão da natureza de Deus? Se a gente não compreende tudo, a gente já pode compreender, né? De uma maneira mais justa, como coloca Kardec, mais razoável. Que Deus é o amor acima de todos os amores. Então, pega a sua referência máxima de amor, pessoal ou histórica, e entenda que Deus é muito melhor do que isso. Na verdade, pegue todas as referências de amor saudável que você tem, some tudo e não tenha dúvida, Deus é muito melhor do que isso. Isso a gente já consegue. E eu vou dizer, isso é uma das conquistas mais preciosas que nós tivemos nos últimos 10 ou 20 milênios, desde que a gente chegou nesse planeta. Se a gente conseguir cuidar disso com carinho, a gente vai crescer de fato. É a conquista mais preciosa, né? Emocionalmente aceitar isso. Bem, gente, me despeço. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos agora para a nossa segunda parte. Meus filhos, que o Cristo, sereno e amoroso, ilumine nossos corações nesse instante. É preciso que vocês saibam que no mundo sempre houve seres em todas as épocas, sem nenhuma exceção, que compreenderam o Pai de forma muito verdadeira e profunda. São esses seres que sustentam o mundo. São esses seres que discretamente ou excepcionalmente de forma ostensiva educam os bilhões de espíritos desse planeta.
São esses seres que preservaram o saber secreto da compreensão da divindade, para que ele pudesse permanecer, embora invisível na cultura humana, invisível para a maioria. Existem, filhos, seres iluminados que discretamente sustentam as sociedades ao longo da história. Não falo de conspirações e sociedades malucas, não. Falo de almas que possuem vida simples e boa, mas que irradiam uma compreensão profunda, atingindo todos vocês, para induzi-los a um amadurecimento desse tema que é o tema eterno, como chamávamos na antiguidade. Este é o tema eterno. Não sei se único, talvez sim, o tema eterno, porque nunca será totalmente desvelado, por ser infinito. Criação pode passar, pode mudar, Criador nunca. Isso deve mostrar a vocês a oportunidade sublime que o Espiritismo dá a todos vocês. Vocês podem hoje ter contato com o tema eterno. Podem se permitir ampliar a própria compreensão em relação ao Pai carinhoso. Vocês podem hoje, sem se acharem tolos, conversar com Ele, dizer: meu Pai, olá, eu te amo. Me explica um pouco como você é. Me ajuda, quero entender um pouco mais. Se os teólogos tradicionais são sérios e estranhos, criaturas esquisitas, nosso mestre é amoroso quando fala do Pai e quando fala com o Pai. A despretensão com que o Cristo fala com Deus, sem formalismos, é de uma beleza inigualável. Aquele jovem de roupa simples, dizendo: ah, paizinho, como te amo. Parece até uma criança dizendo: olha, pai, que bonito. Um carinho, uma ternura, envolto de uma simplicidade que para mim é sublime. Não precisa de nada, filhos, para conversar com Deus, apenas ser simples. Não se iluda, quando eu for grande. Ninguém é grande para Deus. O Cristo é um espírito primitivo, são pequenos para Deus. O tema eterno é inesgotável. Por isso, não esperem um dia. Não achem que em algum momento, não. Façamos como o Cristo. Paizinho, como é belo esse ângulo da tua criação. Paizinho, que inspiração maravilhosa deste aos espíritos que fizeram isto ou aquilo. Porque mesmo sendo subordinados do Mestre, eles são muitas vezes guiados por Deus. É uma espécie, espero não ser mal entendido, mas eu vou dizer, é uma espécie de brincadeira cósmica.
O Cristo coordena tudo, mas o paizinho dele está sempre se metendo, está sempre ajudando, está sempre colocando um pouco do ladinho para ficar ainda mais perfeito. E isso, para o Cristo, é simplesmente mais uma prova do amor do Pai. Porque o Pai nunca impõe. O Pai aperfeiçoa. O Pai ama. O Pai está presente. Porque para a criatura, nada é mais importante, nada, do que sentir a presença de Deus. Meus filhos, minhas filhas, elevem seu pensamento agora. Sintam a presença de Deus. O livro dos Espíritos foi escrito para isso. Toda a argumentação teórica é para preparar a Terra para isso. Para o momento sagrado em que os filhos sentem a presença do Pai. E uma vez, quando filhos sentem a presença do Pai, tudo está resolvido. Um dia, como o Mestre, poderemos dizer: Pai, entrego para ti minha alma, meu ser. Tudo está concluído, conforme o teu amor e a tua vontade. Um dia juntos teremos isso junto com o Mestre. E seremos felizes para sempre. Sim, seremos todos felizes. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.